Havia no Brasil, na época de 1930, a visão de um país novo, que não se realizou, como diz Antônio Cândido, ressaltando os autores da época, que separava a nação dos países ricos. O Brasil estava passando por um momento conturbado, onde o povo estava começando a criar consciência das lutas de classe. E isso ocorreu durante o período de ascensão do poder da Era Vargas. João Luiz Lafetá uma vez disse que a consciência da luta de classe, embora de forma conturbada, ela penetra em todos os lugares, inclusive na literatura, e que com uma profundidade muito grande. E isso pode causar transformações muito importantes. Buscava-se então a mudança social que ocorria durante a época em que a literatura era modernista, mas isso não era permitido na época, era contra a visão. A literatura era vista como uma forma de pessimismo, mas era também inovadora e transformadora. Na sua obra de Capitães da Areia, Jorge Amado fez com que isso se tornasse social. O livro começa com uma série de reportagens fictícias do Jornal da Tarde de Salvador, que fala de um grupo de crianças que estavam marginalizando a cidade de Salvador, e esse grupo era conhecido como Capitã de Areia. Já na segunda parte, fala de histórias independentes de cada criança, de cada personagem do grupo, e fala do chefe, que era Pedro Bala, que aos 5 anos de idade ele fugiu de casa, o pai dele foi morto no cais e ele não sabia que era o pai. E as crianças, que eram no mínimo umas 50, eles ficavam num velho trapiche abandonado na praia, e elas eram conhecidas, algumas eram conhecidas como João Grande, Pirulito, o Professor, o Gato e alguns outros. Só isso. O professor, ele sabia ler e passava grande parte do seu tempo olhando livros à luz de velas que ele adquiria de alguma forma, e ele tinha um carinho para desenhar. O Gato, ele era bonito, elegante, vaidoso, e ele tinha ginga de malandro. Na adolescência, ele se apaixonou por uma mulher da vida que se chamava Dalva. Sem perna, ele era coxo e odiava tudo, e ele servia de espião, fingindo ser um órfão desamparado. Volta Seca, ele era afilhado de Lampião e também um fiel ajudante nos assaltos. Pirulito, ele tinha chamados de Deus em sua vida. Padre José Pedro, ele era um pobre sacerdote que era amigo dos capitães, e foi ele que contribuiu para o fim das relações homossexuais no trapiche, e foi ele também que contribuiu para a religiosidade de Pirulito, que através dos ensinamentos dele chegou até a abandonar o roubo. Boa Vida, ele era um dos moleques do trapiche e também praticava o roubo. João Grande, ele era um negro burro, mas era bom, como diziam os companheiros que andavam com ele. Os capitães eram perseguidos pela polícia e a maioria da cidade não gostava deles, mas eles tinham a ajuda do padre José Pedro, Dona Ninha, uma negra praticante do candomblé, e José de Adão, um gravista do cais. Certo dia chegou a praia varíola. Todos temiam a doença, pois quem adquirisse devia ser entregue ao governo, que os mandava para o lazareto, e tinham como fim a morte. Um dos meninos do grupo adquiriu a doença e os outros capitães tentaram encobrir o caso, só que o médico acabou falando para os governantes e o menino foi para o lazareto e o padre José Pedro foi castigado. Surge Dora Zafuim, cuja mãe também morreu por causa da varíola, e eles passaram a integrar o bando. Dora torna-se a primeira capitã da areia. Inicialmente, todos os meninos queriam tomá-la à força, mas ela acaba se tornando como mãe e irmã para todos. Mas para Pedro Vale, o professor, ela era só noiva, porém ela só retribuía sentimentos por Pedro Bala. Alguns meninos prontados em um assalto, mas foram protegidos por Pedro Bala. Sendo assim, só ele e Dora foram presos. A menina foi mandada para um orfanato
e ele para um reformatório. Porém, do lado de fora, os meninos agiam do lado de fora e assim Pedro se fez livre. Quando foram libertar Dora, ela se encontrava doente. Mas um dia antes da sua partida, ela e Pedro consumaram seu amor. O livro termina mostrando a desintegração dos capitães. O padre José Pedro ganha sua capela e Pirulito vai embora com ele. Sem Pernas acaba morrendo, fugindo da polícia. Gato voltou para Ilhéus, junto com Dalva, onde vivia de malandragem. Depois voltou para Salvador, mas só de passagem, pois voltaram com a Negrinha. Boa Vida, aos poucos, voltou à sua vida de farras e trapiches, tocando modas em seu violão e amando a Bahia. O professor lembrou de um amigo que lhe oferecer ajuda e, ao apresentar seus desenhos, se mudou para o Rio de Janeiro e virou pintor. Volta Seca se virou um cangaceiro do grupo de Lampião. Mas após mortes e crimes, ele foi preso e condenado. João Grande se tornou marinheiro e Pedro Bala, empolgado com as histórias que contavam do pai, que morreram em greves de luta ao povo, pai que morreram em greves. E quis seguir a carreira do pai, portanto começou a intensificar esse lado e lutar pelo povo. Após um tempo, ele decidiu ser militante proletário, passando seu povo a um outro menino. O livro apresenta um discurso indireto livre e é narrado em terceira pessoa pelo narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo sobre os personagens, os pensamentos e os sentimentos, e também sabe tudo sobre o enredo.